Eu sou Elisângela Antunes, sou missionária. Meu nome é Isaac Francisco. Samanta Boareto. Meu nome é Thaís Paula Almeida e eu sou missionária. A Jocum ela é um movimento internacional de cristãos comprometidos em pregar o Evangelho e levar a transformação às nações. Já existe mais de 160 países, em cada país tem uma característica, cada país tem uma personalidade jurídica diferente, de acordo com a lei local, tanto que ele é também ecumênico cristão, né? A gente chama de interdenominacional, quer dizer que trabalha com todas as denominações cristãs, né? A maioria das protestantes e algumas católicas, né? Então ele engloba assim, toda a juventude cristã que quer ser atuante no mundo. Ser missionário nos dias atuais é um desafio muito grande. Jovens, a nossa geração no mundo é uma geração muito egoísta, muito egocêntrica, então que eu penso em mim e eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar contente com a minha vida. A gente tem uma sociedade onde o que você faz é aquilo que determina quem você é. O apóstolo Paulo ele diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se eu sou um jovem cristão, Cristo vive em mim, então eu tenho que entender que o que eu estou fazendo é para agradar o coração de Deus, não eu mesma. Eu não tenho mais vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu também passo a pensar no próximo. O que vai fazer a pessoa que está perto de mim ser feliz? Amar as pessoas e, acima de todas as coisas, pensar em agradar o coração de Deus. Não eu mesmo. Eu olho para cada um deles e vejo e me dá uma admiração de ver, poxa, olha a coragem que esse jovem tem e olha a mensagem que ele está passando com o estilo de vida que ele está abraçando. É uma mensagem que confronta muitos valores que hoje em dia estão correndo aí, né? Pensar em mim, ganho pessoal, minha carreira, aquela coisa egoísta, né? A gente começou a ver de uns 3, 4 anos para cá um crescimento de procura de jovens querendo ser missionários. Então, eu acho que talvez porque chegou num momento que de repente muitos deles cansaram, né, daquela vida só de consumo e de carreira, sucesso e daquela pressão que se coloca no jovem de que ele tem que ser o empreendedor, ele tem que ser o inovador que vai trazer a ideia que vai revolucionar a sociedade hoje. E de repente eles estão largando tudo isso para uma vida mais simples, por valores mais profundos, né, mais humanos e por uma transcendência que na sociedade hoje você não vê, né? Jesus coloca o trabalho de missões como uma missão. E a missão é pregar o Evangelho a todas as pessoas, entre as nações. Então, eu diria que quando a Bíblia fala de missões, a Bíblia fala de uma missão, que é pregar o Evangelho a todas as pessoas, que são as boas novas de Jesus, de salvação. Porque o jovem no mundo hoje é apego, né? Se realiza em cima daquilo que tem, daquilo que consegue, daquilo que conquista. O missionário não pode ter isso. Tem que estar disposto a abrir mão de tudo e ir. Não importa como vai ser, o que você vai encontrar lá na frente, né? A recompensa não é o que você vê aqui fisicamente, mas a recompensa muitas vezes você nem vai ver. Os frutos do seu trabalho às vezes você nem vê, mas você sabe que você fez a sua parte. Nós estávamos orando em relação a 2 países, ao Peru e ao Paraguai. Mas Deus confirmou o Paraguai. E nós fomos para uma comunidade chamada Cerro Moreti. É uma comunidade indígena, a língua deles é Aché. E aquelas crianças, até era muito doido, porque nós não tínhamos recursos financeiros. Mas Deus falou pra gente que o que eles precisavam eram de recursos humanos. Eles não tinham o que comer, literalmente. Era muito difícil. Eles tinham mandioca, pouco, e tinham um pão duro que se tacasse na cabeça de alguém matava. Com certeza, glória a Deus por aquele pão, porque foi o que nos matou a nossa fome por durante uma semana. Toda vez que nós íamos comer, a gente pedia para essas crianças ir comer, eles sentavam embaixo de um pé de limão. E a gente acabou descobrindo que aquele era o alimento e a refeição deles. Nós estávamos incomodados com isso. Então, a gente, naquele dia, ouvindo Deus e chorando por aquela comunidade, falando para Deus prover aquilo que eles precisavam. Eu e uma amiga, a gente foi fazer a unha das crianças, então vamos dar aquilo que a gente tem. O que a gente tem? Um monte de esmalte e tal. E a gente fez isso. E a gente foi almoçar. Fui eu e ela almoçar. E nesse almoço sobrou do nosso prato, sobrou
da minha amiga um tanto de comida e ela falou assim, eu acho que eu vou dar para uma criança. Eu falei, então eu vou parar de comer aqui agora e a gente vai fazer isso. E aí nisso entrou um menino que também estava super afim de dar comida para aquela comunidade. Então ele falou, eu tenho 4 crianças. Aí pegou as 4 crianças, a gente levou lá e elas comeram e sobrou macarrão. E a gente foi pegando mais 4. E a gente foi de 4 em 4. Só que é muito doido porque lá todo mundo é igual, porque todo mundo é índio. Aí é difícil você, assim, discernir quem tinha comido e quem não tinha comido. E nós tínhamos um intérprete, e eu sou boa até de fisionomia, então eu conseguia perceber quem tinha e quem não tinha. No final das contas, nós tínhamos alimentado 50 crianças. Sabe? Aquelas crianças, elas não comeram limão aquele dia. Elas comeram uma refeição e não foi assim falado tanto que elas podiam comer, mas elas comeram um prato de macarrão muito bom. Humanamente falando, era impossível você ver as coisas multiplicarem. E aí você entende o porquê você está lá. Ainda hoje, em 2015, a gente tem jovens que ainda se interessam em ser missionários, né? Em pegar a sua vida, a sua carreira, a sua profissão, seus dons, sua habilidade, seus conhecimentos, toda a sua bagagem, todo o seu conjunto de saberes e querer usar isso em prol de outras pessoas, em prol de uma causa maior, não visando em primeiro lugar lucro ou ganho material, mas visando em primeiro lugar realmente o bem-estar de outros. Para mim isso é uma mensagem muito forte assim. A partir do momento que as pessoas elas têm contato com o missionário, elas recebem, né, o Evangelho de Jesus, que nada mais é do que uma explicação sobre justiça, sobre misericórdia, sobre amor. Então o benefício é muito grande, porque as pessoas na verdade são transformadas por dentro. E uma pessoa transformada por dentro vai ser uma pessoa apta a trabalhar em qualquer lugar, né, com essa visão, com esse compromisso, com esse propósito, sobre o amor, justiça e misericórdia. O que me levou mesmo a entrar em missões foi algo que Deus colocou no meu coração, assim, eu não sei explicar, mas Deus colocou algo muito forte no meu coração de olhar para os jovens, para os adolescentes, para as pessoas da minha geração e falar, eu preciso falar do amor de Deus para eles. E de ver as injustiças e falar, eu preciso ser resposta. O entendimento de que eu deveria estar disponível para Deus, bem aquela coisa de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Onde Ele quisesse mandar, eu estaria indo. Então, ter esse coração disposto a ir. Você tem uma paixão maior, você tem uma razão maior e você tem alguém. A gente tem Cristo. Não é sozinho. A gente não está sozinho. E por mais que as coisas não dê certo, você está sempre pronto a aprender com as dificuldades. E esse amor de Deus é o que nos faz levantar, nos arrepender e prosseguir. Eles têm, primeiramente, um chamado, que eles reconhecem como sendo um chamado de Deus, para ajudar outras pessoas, né? E esse chamado move eles a exercer essa tarefa. Eu queria colocar aqui o chamado como sendo um profundo amor, né, que foi derramado no coração delas, para que elas cheguem até essas pessoas falando do amor de Deus e assim exercendo as boas obras que o Evangelho de Jesus determina. Claro que quando a gente é cristão, e quem tem uma vida cristã sabe disso, a gente já tem que renunciar a algumas coisas por escolhermos a Cristo, né? Mas quando você é missionário, assim, você renuncia muito mais. Então, para mim, a minha maior dificuldade é essa renúncia diária. Na família a gente sente bastante saudade, porque nós moramos em Indaiatuba, que é interior de São Paulo, e ela fica aqui em Florianópolis, né? Então, assim, a distância é longa. Então a gente só consegue, né, igual ano passado, a gente só conseguiu ter contato com ela assim nas datas de culto de envio, de formatura. Então a gente se comunica mais, né, pelo celular. Só que a gente sabe que o Senhor está cuidando dela, né? Então nisso a preocupação sai um pouquinho. Igual ela fala, é muito importante realmente, né, a gente como pais, os pais apoiarem, porque emocionalmente também para eles não é fácil, né? Não só o estar distante dos pais, mas às vezes o apoio emocional. Né? Então, quando a gente apoia, aí para eles é bem mais fácil, né? Minha irmã casou ano passado e eu estava em missões.
eu podia ter a escolha de largar e ir ao casamento dela, sabe? Mas eu não fiz. Mas juntas a gente construiu uma resposta, porque ela entendeu aonde eu precisava estar. E isso para mim foi uma calma. Então a gente tem a nossa família, que a gente deixa um pouco, nós temos alguns amigos, mas a gente tem uma certeza de que Deus está cuidando, assim como Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando deles. E aí você é a resposta aonde você precisa estar. Geralmente as igrejas, as instituições cristãs, elas sustentam esse missionário. Existem agências missionárias que exercem a função de agência mesmo, né? De ir fazer um levantamento histórico, social, da necessidade daquele lugar, e depois essas mesmas agências elas separam uma pessoa vocacionada, né? Com as determinadas atribuições para exercer a função missionária ali. Eu sou missionária em forma integral. Então eu conto com pessoas que entendam isso e que me apoiem financeiramente para eu chegar até os lugares que eu preciso estar, que entendam da minha necessidade como pessoa, sabe? E que eu não estou querendo não trabalhar, missão é o meu trabalho, é a minha profissão, entende? A partir do momento que você aprende que aquele que te chamou é aquele que te sustenta, e você começa a pensar como Paulo, que seja na abundância ou seja na escassez, você tem que estar com o coração grato, isso também não se torna mais um bicho de 7 cabeças que você tem que lutar. Mas até você aprender que você está ali e que Deus é o teu pai e é aquele que te provê, né? A gente até brinca, Ele é o nosso patrão, então, né, é uma luta com a minha humanidade, de que eu tenho que aprender a confiar 100% nele. A gente tem como projeto para ir para o Haiti, e eu não tenho um centavo, mas eu tenho uma palavra, e é essa que me faz permanecer em campo de missões. É a promessa de Deus mesmo. Então, em alguns momentos que a situação ficou difícil e eu olhei para mim, eu pensei em desistir, mas você escuta Ele no teu coração e Ele diz assim, cara, não é tu, sou eu que faço. E nessas horas você fala assim, é verdade, né? Então eu vou. Se você está comigo, eu vou. E lembrar que você está fazendo aquilo, que eu estou fazendo aquilo para Deus, então que a renúncia vale a pena. Eu escuto assim, quase unânime, de todos que falam assim, com essas palavras. Eu não quero apenas trabalhar, eu não quero apenas estar na igreja, sentado, assistindo culto e tal. Eu quero fazer alguma coisa. E também eu não quero apenas estar no mercado de trabalho, construindo minha carreira, ganhando dinheiro. Eu quero me envolver com alguma causa maior. Então, o que eu percebo nos jovens que vêm ser missionários hoje, né, quase unanimemente, quase todos, é exatamente esse anseio por algo mais. Eu quero usar minha profissão para alguma coisa que me dê satisfação, que me dê realização como pessoa, de eu estar fazendo diferença no mundo. Às vezes a gente olha para o mundo e vê pobreza, vê injustiça, vê caos, várias coisas, e a gente fica perguntando onde está Deus, né? Cadê Deus nessa situação? Deus não vai fazer nada. E Deus, Ele está no mesmo lugar, Ele é soberano, mas Ele quer que nós, a igreja, nós como corpo de Cristo, sejamos a resposta. E para mim a coisa mais assim gratificante como missionária é eu ser essa resposta. É eu poder ver vidas se arrependendo e voltando para Cristo. É eu poder ver alguém na rua passando fome, passando frio e levar uma roupa, levar um alimento e ver um sorriso no rosto dessa pessoa e dizer muito obrigada por ter vindo aqui. E eu poder falar, é Deus que me mandou porque Deus te ama. E essa pessoa chorar e realmente reconhecer o amor de Deus. Isso é muito gratificante, sim. É lindo ser resposta na vida das pessoas. É algo que vale a pena, porque você está numa caminhada muito maior, uma caminhada eterna, né? Quando eu olho o brilho do olho de alguém e eu entendo que muitas respostas ao que ela precisava era de eu estar ali. E isso não precisa eu responder da forma que ela quer, mas da forma que ela precisa.
E eu acho isso muito lindo, uma linguagem que é no mundo todo, o amor. E um abraço correspondia àquela pessoa. Missões é um compromisso de todo cidadão. Todo cidadão precisa, na verdade, se comprometer com a obra de missões. Indo, né, até os lugares mais longínquos, orando, né, quando não puder ir, por essas pessoas que estão lá, ou contribuindo com a tarefa missionária. Toda pessoa que puder fazer missões deve fazer, indo, orando ou até contribuindo. Se você é cristão, se você realmente crê na Bíblia, no que está escrito, se você crê no que Jesus ensinou, se você é um discípulo de Jesus, você tem que viver na prática o que ele falou. Não dá para a gente apenas ter o que Jesus falou como um credo que eu decoro na igreja, eu tenho que viver isso. Né? Quando ele fala do amor ao próximo, quando ele fala de cada um ter a sua missão, eu acho que ser missionário tem que ser uma consequência natural da fé cristã que eu carrego. É lógico que nem todo mundo vai ter esse perfil missionário tempo integral, né? de sair da sua nação e ir para outro povo, mas cada cristão no seu local, né? Na sua profissão, no seu trabalho, na sua cidade, no seu bairro, onde ele vive, né? Ele precisa pensar, eu tenho uma missão aqui para cumprir. Você vê um outro crescendo, o outro amadurecendo, e você precisou ser apenas aquele gerador de sonhos. Eu acho que esse é o meu chamado missionário, gerar sonhos. Aí quando você vê a pessoa planejando e saindo, aí você fala assim, cara, eu não preciso mais estar ali, pronto, Deus já fez o que Ele tinha para fazer, e para mim isso é o que importa, ver o crescimento do outro. Missionário é a minha profissão, missionário é o que sou, e eu sou livre para atender o outro e para ter amor.